Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje é a crise de 29 e a Grande Depressão. No caso, quando nós falamos de crise de 29 e a Grande Depressão, nós estamos falando da maior crise do sistema econômico capitalista e essa crise está relacionada diretamente com a história dos Estados Unidos e o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Bom, falando de crise de 29, nós pegamos justamente o início dos anos 20. Lá no início dos anos 20, os Estados Unidos viviam um período de euforia, já que no pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles estavam produzindo muito industrialmente. As grandes empresas de carro produziam ano após ano cada vez mais um volume maior de carros. E ao mesmo tempo, a população cada vez mais vinha curtindo a nova onda, que era o consumismo, que era muito bem expressada através da frase American Way Life. No caso, o jeito de viver americano. Esse jeito de viver americano está relacionado justamente ao fato de que, naquele contexto inicial dos anos 20, a questão do trabalho era uma coisa muito fácil nos Estados Unidos, desculpa, porque quase toda a população estava empregada. Com quase toda a população empregada, nós temos também uma população com capacidade de comprar os produtos que eram fabricados pelas empresas. Então, cada vez mais eram criados novos produtos e esses produtos eram vendidos em larga escala porque tinham pessoas com capacidade de comprá-los, certo? Se tem pleno emprego, obviamente a população, no caso os trabalhadores, eles vão poder ter um salário um pouco melhor. Eles não vão receber salários tão miseráveis, certo? Então, naquele contexto, determinados setores da população tinham salários que davam para comprar os produtos que eram fabricados. Então existia ali toda uma euforia, porque quase toda a população tinha carro, as mulheres estavam passando por uma verdadeira revolução na forma de se vestir, cada vez mais as pessoas estavam ocupando espaços de lazer, coisa que não era muito comum há um século antes. Então, era uma nova era para aquela galera e essa nova era vai gerar ali uma euforia ao qual vai ser prejudicial para a economia. Por quê? Naquele momento, no começo dos anos 20, eles vendiam tanto para o mercado interno, para a própria população, as fábricas vendiam em larga escala dentro do próprio país dos Estados Unidos e vendiam em larga escala para a Europa. Por que vendiam em larga escala para a Europa? No pós-Primeira Guerra Mundial, tanto os países vitoriosos, como a Inglaterra e a França, quanto a própria Alemanha, vão estar devastados, destruídos pela guerra. Logo, as fábricas, até os campos, estavam ali com dificuldade de ter uma produção que consiga ali dar conta das necessidades das populações desses países. Então os Estados Unidos venderam muito nos primeiros anos da década de 20. Então existia sempre aquela sensação de que no ano seguinte os Estados Unidos, as empresas norte-americanas estariam vendendo mais. Devido a isso também, muitos bancos nos Estados Unidos vão crescer. Existiam muitos bancos na década de 20 e esses bancos participavam ali de movimentações financeiras que chegavam ao ponto de fazer empréstimos para empresas ou até mesmo para os países no velho continente, na Europa. Então os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para o velho continente, eles estavam vendendo muito para a Europa. Só que na segunda metade da década de 20, alguns países na Europa vão começar a dar uma melhorada
né, na sua estrutura, né, nas suas empresas, as suas rodovias, os países vão começar a voltar à normalidade. E com a volta da normalidade nesses países, obviamente, a população local vai começar a comprar mais os produtos, né, da própria Europa, né, da própria localidade. E com isso, os Estados Unidos, né, aquela produção, né, ela vai começar a ter uma certa dificuldade de escoamento para fora. Mas por quê? Porque, como eu falei para vocês, existia-se sempre a ideia de que ano que vem eu vou estar vendendo mais, vou estar vendendo mais. Então, se, né, num determinado momento eles produziam 50 carros no ano, isso é só um exemplo, eram milhões, milhares de carros, mas, né, uma empresa, esse ano eu vou produzir, né, vou melhorar esse exemplo, vou produzir 500 carros. No ano seguinte, eu vou produzir 1000. E no ano, né, e daqui a 2 anos, vou produzir 2000 e vou vender esses 2000. Então a lógica era sempre de expansão. Só que a partir do momento que os países da Europa começaram a comprar menos os produtos norte-americanos, esses produtos começaram a encalhar, certo? E quando os produtos começam a encalhar, aí começa uma verdadeira ordem em cadeia que vai justamente ser um efeito dominó onde vai ocasionar, né, a quebra da Bolsa de Valores, certo? A quebra da Bolsa de Valores em 1929. Bom, vou explicar para vocês e acompanhem isso com calma, com bastante atenção, porque é, sim, bastante complicado. Bom, no caso, com a diminuição da venda no exterior, esses produtos eles começam a ficar encalhados. Com esses produtos encalhados, as empresas elas não vão pagar os seus empréstimos com os bancos, porque em alguns casos, para a empresa produzir, ela, né, dentro do seu capital de giro, ela pegava alguns empréstimos com os bancos que depois elas pagavam assim que elas obtivessem os lucros. Só que, se os produtos encalham no estoque, o que acontece? Ela não vai conseguir pagar um empréstimo para o banco. Se o banco não consegue receber, ele já vai ficar ali com um problema na mão, certo? A partir disso, nós temos a empresa precisando pagar o banco e pensando em demitir funcionários. Com a demissão de funcionários, nós temos menos pessoas com salários circulando nas ruas dos Estados Unidos. Com menos pessoas circulando nas ruas, o que acontece? Essas pessoas, obviamente, vão comprar menos produtos de outras empresas e mais empresas vão começar a quebrar. Então, a produção, né, das empresas norte-americanas, elas começam a ter uma diminuição da venda, não só no exterior, como dentro dos próprios Estados Unidos. Então, cada vez mais, produtos encalham e os bancos vão ficar ali sem receber esses empréstimos que eles deram para as empresas. E aí, o que acontece? Muitas pessoas na época, lá nos Estados Unidos, elas compravam ações. Na verdade, é algo comum até os dias de hoje. Eles pensam nessa questão do investimento, né, porque basicamente lá não existe nenhuma proteção, né, igual a nós temos aqui no Brasil. Então, com a falta de proteção, as pessoas tentam ali, né, investir, né, a longo prazo de diferentes maneiras. E uma delas são justamente as ações. Então, naquele contexto, né, muitas pessoas, tanto pessoas mais humildes quanto pessoas ricas, tinham muitas ações. Essas ações funcionavam de que maneira? Bom, eles compravam ali, né, uma determinada fração, né, de uma empresa, né, da cota de uma empresa, e à medida que aquela empresa fosse evoluindo, ou aquele banco fosse evoluindo, essa pessoa ela teria ali direito a um pequeno percentual do lucro, certo? Então, essas cotas de ação, elas eram muito difundidas na época. E quando a situação vai começando a ficar feia, né, com essa questão do aumento do desemprego, as empresas dando uma titubeada, dando uma quebrada, né, por causa dos estoques cheios e a falta de dinheiro circulando,
o que vai acontecer? As pessoas vão querer, né, a todo custo ir lá vender as suas ações. Só que se todo mundo fizesse isso ao mesmo tempo, obviamente não teria dinheiro para pagar a todo mundo, porque a ideia era sempre a expansão. Então a quebra da Bolsa de Valores é uma quebra, é um problema justamente ocasionado pela especulação financeira. Você trabalha com um dinheiro que na verdade ele não existe. E quando as pessoas sentem a necessidade de ter esse dinheiro físico, ele acaba não vindo para as suas mãos, certo? Então, quando acontece a quebra da Bolsa de Valores, muitas pessoas vão ficar desesperadas, vai ser um verdadeiro caos nos Estados Unidos, e a partir dali, né, da quebra da Bolsa da quebra da Bolsa de Valores, esse ciclo que eu acabei de explicar para vocês, empresas quebrando, bancos quebrando, pessoas desempregadas, ele vai continuar acontecendo nos próximos anos. 1930, 1931, 32, 33 e 34. Em 34 a coisa começa a mudar um pouco por causa ali, né, do New Deal, que eu vou trabalhar na próxima aula. Mas o que eu vou trabalhar aqui com vocês é justamente essa Grande Depressão. Então, o início da década de 30, em virtude da quebra da Bolsa de Valores, vai ser um período ali de bastante precariedade nos Estados Unidos. Vão existir filas de pessoas, né, sem ter o que comer, né, se sujeitando a pedir ali, né, uma sopa que as pessoas davam na época. Existiam concursos de dança para as pessoas irem lá, né, dançarem não sei quantas horas para elas conseguirem uma bagatela. Então era um contexto assim caótico, né? Aquela esfera de otimismo que existia no início da década de 20 vai dar lugar a uma melancolia, certo? Isso é até retratado na música, né? Tem pessoas que falam do surgimento, né, do blues em virtude, né, dessa tristeza, né? Mas isso é um assunto mais adiante. O jazz seria, né, de certa forma, a alegria, e o blues seria, né, esse retrato aí da melancolia, da Grande Depressão. Bom, voltando à questão aí da Grande Depressão, essa crise que acontece nos Estados Unidos vai afetar em muito o moral da população norte-americana, mas também vai afetar as economias capitalistas, as economias capitalistas do mundo inteiro, incluindo o próprio Brasil, né? Quando acontece a Revolução de 30 aqui no Brasil, um dos motivos pelo acontecimento da Revolução de 30 é que existia ali, né, uma questão da desvalorização do café. E essa desvalorização do café vai gerar justamente uma discussão sobre quem seria a melhor pessoa para administrar, para governar o país, certo? Então, esse é só um exemplo. As economias na Europa, muitas delas vão quebrar e vão surgir figuras enigmáticas que vão estar falando ali, né, de humilhação do povo, de que eles são os heróis, que eles vão trazer ali, né, a ordem para o país. Então os regimes fascistas, os regimes totalitários, eles ganham muita força, né, nesse contexto da Grande Depressão, certo? Então é mais um ponto aí relacionado a essa questão da Grande Depressão. Então, como eu falei, né, é uma crise, né, mundial. Ela começa na questão da especulação financeira nos Estados Unidos e depois ela vai ganhar o mundo, porque os Estados Unidos, eles se relacionavam economicamente com quase todos os países do mundo, diretamente ou indiretamente. E essa crise vai ser a maior crise do sistema capitalista, né? Ela está ali, né, como a maior crise do sistema capitalista. Então é muito importante a gente entender esse movimento, né? Naquele contexto existia uma euforia e uma falta de cálculo dentro da especulação financeira, e isso gerou um caos que afetou diretamente ou indiretamente quase todas as economias capitalistas do mundo e gerou muitos transtornos para as populações desses países. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. A próxima aula é ainda ligada a esse contexto da Grande Depressão, a questão do New Deal, e também mais à frente nós vamos falar
né, dessa época dos anos 30, onde surgem os regimes fascistas e totalitários na Europa. Um forte abraço e até a próxima, galera!